Então, pessoal, bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. A gente está começando mais uma aula da disciplina Culturas Materiais Indígenas. Essa é a aula 5, se não me engano, da semana 10. E vamos hoje trabalhar uma tecnologia Mebengekre Kayapó. É um povo que mora na Amazônia, no estado do Pará, e eu vou projetar para vocês uma apresentação para a gente começar a conversar. Esse material, ele parte de uma pesquisa de um livro, que é o Low Tech, que é um livro que é o tema da prova de vocês, é um livro de onde eu tirei o texto da prova, o texto de estudo, e aqui a gente tem mais um elemento para trabalhar. A Julia Watson, ela é uma professora norte-americana, dá aula em Harvard e também na Universidade de Columbia. Ela é engraçado porque vem uma pesquisadora de fora para fazer uma pesquisa com povos brasileiros também, dentre outros, indianos, egípcios, enfim. Mas vem aqui falar tudo que a gente está tão mais pertinho e podia dizer muito melhor, né? Então, ela tem uma abordagem super contemporânea. O que ela traz, outros antropólogos brasileiros trouxeram algumas coisas, mas ela traz uma perspectiva desde o design. Isso é muito inovador. Então, nesse livro, que chama Low Tech, Design by Radical Indigenism, desculpe a minha pronúncia, ela vai trabalhar alguns povos que desenvolveram tecnologias altamente sofisticadas para alguns biomas. E dentre esses povos temos os Membengroque Kayapó, que conhecidos pelos antropólogos como Kayapó, e a tecnologia que ela selecionou deles é o APET, Tecnologia Membengroque, que é uma ilha agrícola, né? Um sítio agrícola que eles fazem uma forma de morar em que eles ocupam um terreno, desbastam esse terreno, queimam aqueles vegetais num sistema de beneficiamento do solo, de reestruturação do solo para construir, para plantar aqueles vegetais que eles vão consumir, vão precisar, e implantar suas aldeias. Então, esse é o APET. É uma tecnologia sustentável e a gente vai aprender um pouco sobre como que ela funciona, como ela é construída, qual que é o impacto que ela tem no meio e o que ela pode nos ensinar enquanto design, enquanto construção de espaço, enquanto idealização de espaços para morar, né? Esse nome do livro, Indigenismo Radical, é porque o radical no sentido de raiz, profundo, sabe? Roots, né? Algo assim. A palavra radical, ela vem desse sentido, de raiz. Ou seja, são tecnologias bem diferentes das que o design dos centros urbanos utiliza. São tecnologias revolucionárias para nós, altamente inovadoras, mas que já existem há milênios, há séculos, no território que a gente chama hoje de Brasil. Saudades. Pois não. Gustavo, deixa eu te falar, eu não sei se é só para mim, eu acho que trava um pouco o que você estava falando. Ah, tá. E aí, turma, vocês querem que eu repita alguma coisa? Não sei se foi para mim, internet. O que você perdeu, Gustavo? Mais ou menos. Você lembra onde que eu parei? Eu escutei por último você falando sobre a raiz. Aí você falou raiz, aí parou. Aí agora voltou de novo. Ah, tá. Tá jóia. Não, é porque o título do livro da Julia Watson é Low Tech Design by Radical Indigenism. Radical aqui no sentido de raiz, né? Ou seja,
algo que tem uma raiz, uma conexão com o solo, com a cultura regional, com o bioma local, com os outros entes que moram ao redor. E é radical não assim de ousado, mas no sentido de ter uma raiz mesmo. Então, mas são tecnologias talvez revolucionárias para nós, para o campo do design, para o campo da arquitetura, no campo da arte, porque está muito distante de como a gente vê o mundo, de como a gente vê o espaço e constrói o espaço nos centros urbanos, né? Então, a Julia Watson está atrás dessas tecnologias mesmo, que são inovadoras para nós, mas são muito antigas. É inovadora porque traz elementos muito novos, mas para nós, porque elas já existem há milênios, há séculos aqui no Brasil, né? Então, vamos lá, pessoal. Uma pequena apresentação do povo Kayapó. É um povo que tem algumas ramificações, vamos dizer assim, alguns grupos dentro do que a gente chama dos Kayapó, né? O Mebengocre é um deles. A tecnologia, então, é as ilhas agrícolas ou ilhas na floresta, chamadas Apete, né? E a origem do contato deles, os primeiros contatos com o homem branco data de 1810. Eles estão na região amazônica, ali entre o Mato Grosso e o Pará. Né? Aqui tem os grupos, né? Dos Kayapó, dos Memendroquê, dos Gorotiri, vários outros, mas é essa terra aqui, na Amazônia, entre Mato Grosso e Pará, que se localizam esses povos que produzem essa tecnologia, que desenvolveram essa tecnologia. Aqui está o link para vocês quiserem acessar mais informações no site do Povos Indígenas no Brasil, PIB. Tá? É só entrar no PIB e colocar Kayapó. Só para a gente contextualizar, localizar um pouco. Tá? E aí, a Julia Watson vai explicar para a gente que os Kayapó têm sido assediados constantemente pelas empreiteiras, pelas construtoras de usinas hidrelétricas, pelos fazendeiros, há muito tempo, né? Especialmente, e garimpo também. Né? E aí o Rio Xingu, recentemente, recebeu uma construção, na época do governo Dilma, que foi o Belo Monte, considerado um crime contra a humanidade. Né? Muitas espécies foram prejudicadas, muitas pessoas foram deslocadas, perderam sua terra natal, a terra de seus ancestrais. Né? E aqui a Julia Watson vai falar de um deslocamento de 20 mil pessoas. São 20 mil pessoas que tiveram suas vidas transformadas, para a gente não dizer arruinadas, por essa obra. Então, vamos lá. O que são esses apetes que a Julia Watson vai trazer para a gente? São ilhas, clareiras que eles fazem nas florestas, em que eles usam fogo para queimar essas manchas circulares, né, que são transformadas em vilas agrícolas, é onde eles instalam as suas aldeias, é onde eles plantam o que eles vão consumir. Dentre tubérculos, frutas, vários elementos em que eles vão tirar também ervas medicinais, remédios, cascas de árvores, folhas, várias coisas. Né? E o que é interessante é que esses apetes têm uma forma circular, ela diz. Sua aldeia é composta por uma série de círculos concêntricos com um desenho que remonta ao uso do fogo e à história de origem do povo. Os Kayapó, eles têm uma história muito bonita de origem com o fogo, que foi ensinado pelo homem jaguar, ou homem onça, que ensina como fazer o fogo. E a partir disso, o fogo não só traz luz, como é o fundamento da ocupação do espaço, da criação do espaço pelo povo Memendroquê. Por quê? Eles precisam queimar repetidamente o espaço em que a terra em que eles vão se instalar. E a gente vai entender por que o uso desse fogo. Então aqui tem uma imagem, né, de uma aldeia, de uma vila agrícola, em que a gente tem aqui um centro, o anel central, aqui o anel
o anel do meio, né? E lá atrás, a mata ainda recebe o anel externo, em que vão ser plantadas outros tipos de plantas, né? Aproveitando ali a floresta também. Na aula que vem, a gente vai ver muito o arquiteto Johan van Lengen falando sobre formas de ocupação do espaço também na Amazônia, como que os povos, o povo Tirió, escolhe o melhor lugar para ocupar. Então, isso vai ser muito legal, a gente pensar nisso também. Então, essa aldeia agrícola PET, ela tem um raio, né, quer dizer, ela tem aproximadamente 10 mil metros quadrados, 1 hectare, né? É formada pelos círculos, como eu disse para vocês, o anel central, onde ficam as casas, o médio, onde alguns tipos de plantação, e o externo, em que não se faz muitas queimadas, para que essa queimada não afete a floresta viva, né? E aí cada anel contém diferentes espécies de plantas e práticas agrícolas. Então vamos lá, um pequeno gráfico que a Julia Watson traz para nós. Tem a floresta, né? Se faz então uma pequena aldeia, uma pequena clareira na floresta, em que se cortam as árvores e se queimam os troncos, e esse fogo ele vai fixar alguns nutrientes no solo a partir dessas queimadas. Depois são algumas queimadas mais localizadas, né? A coivara, que é um processo de você derrubar a mata, empilhar essa matéria orgânica, principalmente a madeira, os caules das árvores, das plantas, e você faz queimadas locais, nichos de queimada, né? Justamente para gerar um carvão, gerar uma cinza, que é um nutriente para o solo, e também para esterilizar o solo e ajudar a fixar alguns nutrientes. Tá joia? Pois Professor, não. Ô, Thales, como que eles fazem pode falar, menina. delimitação? Ui. Como eles fazem essa delimitação do círculo? Você diz assim, que instrumentos que eles usam ou como eles escolhem aquele espaço? Isso, como que escolhe e delimita, que a partir dali não vai queimar e a partir daqui vai. Ah, sim. Não, então, existe uma procura, vários povos têm suas técnicas vários povos indígenas têm suas técnicas de localizar o espaço mais propício para a construção de casas. Você tem que pensar desde o escoamento da água, a drenagem da água, desde a proximidade do rio, a fonte de água, que é muito importante, mas próximo bastante para que não seja muito difícil pegar água e longe bastante para que você não seja assediado pelos insetos, pelos pernilongos, pelos mosquitos, né? Enfim, tem uma série de técnicas para escolher esse lugar. Depois que esse espaço... E também tem a ver com o solo, né? Aquele solo que vai ser favorável, um solo que está mais fácil, ou seja, um espaço que a floresta está muito densa, você tem essa dificuldade. Agora, em relação a como queimar uma parte e não queimar a outra, eu vou confessar para você, foi a Isla, né, Isla? Você que perguntou, não é isso mesmo? E foi. Então, eu não vou saber te dizer direito, né? Mas tem algumas técnicas do fogo contra fogo que os bombeiros usam aqui para combater as queimadas. Tem o fato de você criar uma clareira de terra em que você não existe uma ligação entre um campo de mato e outro, né? Então o fogo não consegue chegar perto. E é um processo muito bem controlado, né? É uma técnica milenar, sabe? E assim, se você enfim, você vai cortando, vai empilhando e vai queimando, cortando, empilhando e queimando. Principalmente, Isla, tem um momento certo do ano para fazer isso, ou seja, é um momento em que a lenha é derrubada, mas ela fica secando no solo, né, ao sol. Quando você vai queimar ela, você já tem uma lenha seca, né? Aí a floresta vai estar úmida, mas a lenha vai estar seca, né? Tem uma série de questões assim, que é um longo processo, ao longo de um ano,
né? A instalação de uma aldeia é uma coisa que dura um bom tempo, né? E aí eu sei que essas queimadas, elas respeitam o tempo, o clima, a época das chuvas, as estações, a lua, enfim, né? Tem muita coisa que a gente desconhece. Gustavo, você ia dizer alguma coisa? Ô, Isla, eu te Oi, eu respondi? queria perguntar a respeito. Sim, pois não, Gustavo. Eu queria perguntar a respeito da fumaça, que não tá dando pra você me ouvir, porque tá chovendo bastante aqui. Eu queria perguntar Não, da aqui fumaça também. que é gerada por. O que tem? Se essa Se ela não é fumaça é um fator de tóxica, tipo assim. poluição. Ah, não, Isso, eu acho é. que sim. Eu acho que toda fumaça é tóxica, né? Queima de madeira é uma fumaça tóxica. Mas a gente pode ter certeza que é um contingente populacional reduzido, né? E é uma queima de uma área assim muito pequena, perto do que a gente tem visto para pasto, por exemplo, para plantação de soja, por exemplo. Uma aldeia, um anel, um apete, ele tem 1 hectare, né? São 10 mil metros quadrados. Eu não sei te falar exatamente quanto é, mas a gente tem lavouras de soja de 10, de 100 hectares, sabe? Então, assim, para você derrubar a mata e queimar tudo para você plantar soja em cima, ou derrubar tudo para plantar braquiária para gado vir, eu acho que é um contingente de queimada, de devastação e de fumaça muito maior do que para você instalar uma aldeia, né? E a gente vai ver que esse processo dos caiapó, as aldeias são incorporadas à floresta depois que elas são abandonadas. Então existe um processo de manejo da floresta bem interessante, sabe? Assim, que ao longo dos milênios a floresta viveu muito bem com essa prática, sabe? Respondida a pergunta, Gustavo? Sim, entendi. Respondido sim. Porque, Gustavo, a gente que mora no Sudeste, né? A gente morre de dó porque a nossa natureza foi desbastada, né? A Mata Atlântica, ela foi desbastada em quase a sua totalidade, né? Então a gente tem muito pouca natureza, né? Por isso que no Sudeste morre-se muito de fome. Eu tenho uma amiga que, né, morre-se muito de fome, passa-se fome. Por quê? Eu tenho uma amiga que é do Pará e ela fala assim, cara, tanto no interior, mas assim, no Pará, por exemplo, as pessoas pobres que moram perto dos rios, elas não passam fome, porque tem fruta, porque tem peixe, sabe? Isso é muito uma questão urbana mesmo, que você isola a natureza, você devasta a natureza ao redor, e aí não tem alimento, né? Mas vamos lá, gente, vamos seguindo aqui. A gente tem aqui, então, número 1, floresta, número 2, abertura da clareira, a primeira queima, as coivaras localizadas nos ainéis, e, por fim, aqui, a estruturação das casas e das plantações nos anéis específicos, né? A gente vê o primeiro anel aqui, o anel central, né, com a casa, o anel que é externo, né, o anel do meio, com algumas plantações, o anel externo, com outras plantações já dialogando com a floresta. Então vamos lá, conhecer um pouquinho essa tecnologia. O que é interessante é que existe uma itinerância, né, nessas aldeias agrícolas. Elas, num dado momento, a terra cansa, como eu disse para vocês, e elas são abandonadas. Como qualquer prática agrícola, é preciso que você faça um rodízio da terra, uma parte da terra descansa e a outra você planta. E aí você vai renovando isso para manter a alta produtividade. A não ser que você faça como essas lavouras de monocultura e use muito adubo químico e aí muito agrotóxico também, porque o solo já está fraco, a planta fica fraca, fica suscetível aos invasores, aos insetos predadores.
Mas, enfim, quando a produtividade diminui, essas aldeias são abandonadas e outra parte da floresta é devastada e plantada, né? Acontece que, como a gente vai falar mais tarde para vocês, essas hortas, esses pomares, essa reserva de comida que é abandonada nessas roças, elas servem para os animais. E isso foi fundamental para a Amazônia ao longo dos milênios, porque garantiu segurança alimentar desses animais, dessas espécies que puderam se reproduzir, né? Então, assim, os caiapó ao longo dos milênios, eles foram semeando alimento por meio dessa tecnologia, né, de aldeia agrícola, e ao abandonar essas roças, elas são incorporadas pela floresta e ficam para os animais, ok? Então vamos lá. Então aí, só para eu fiz um mapinha por cima dessa imagem, né? Percebam aqui, né? Uma área desmatada para fazer as roças, uma roça que já está crescendo, né? Ou é o anel do meio, né? Com algumas plantas maiores, e atrás os contingentes florestais, a floresta que não foi tocada. Né? Então vamos lá, vamos construir um APET. Vamos imaginar, né, como isso acontece no meio da floresta amazônica. Né? Então, passo na fase 1, o terreno é limpo, as árvores são abatidas, derrubadas. Depois, no anel central, que é onde as casas vão ser construídas, ele é repetidamente queimado, cultivado e coberto com cobertura morta, que é o quê? É palha, galhos, folhas, que é o quê? É uma cobertura que protege aquele solo do sol e do vento, impede que ele se resseque, esturrique, né? E essa cobertura morta, ela vai gerando, ela vai apodrecendo mesmo e virando matéria orgânica para o solo. Né? Entre as queimadas, a área é capinada diariamente, né? E o solo é remontado, revirado manualmente para reduzir a compactação. É aí que vão ter as hortas junto com as casas mais próximas. Né? A horta merece muito cuidado, né, gente? Chega uma largatinha e num dia ela faz um estrago danado num pé de couve, né? Estou vendo aqui em casa. Então a horta tem algumas plantas que precisam estar mais próximas porque merecem cuidado maior. Então vamos lá, na fase 2, vários pés de batata doce são plantados nessas regiões. As batatas doces são resistentes ao fogo e ao calor intenso. Né? Então elas são plantadas por toda parte, estrutura para esse solo. E aí no anel do meio, a gente falou do anel central, que é o mais próximo das casas, e agora no anel do meio, grandes troncos ficam em pé e eles vão servir de suporte para algumas trepadeiras ou para outras plantas, pendurar alguma coisa, enfim. Né? E aí é um sistema mais biodiverso, é uma coisa quase agrofloresta. Você plantar plantas diferentes, uma ajudando a outra, né? Uma presta sombra para a outra, uma vai trazer um tipo de nutriente, algum tipo de micro-organismo no solo que vai ajudar a outra. Né? Então, aqueles consórcios, né? Uma planta que vive bem do lado de outra espécie. E aí, pessoal, né, o cultivo simultâneo de duas ou mais plantas é justamente esse consórcio, muito usado na agroecologia. E aí tem várias espécies, né? Esse texto a Julia Watson escreveu em inglês e eu contratei uma amiga para traduzir para nós. E tem algumas traduções que ainda a gente não conseguiu resolver. Como esse yams aqui, que não é iame, né? Porque depois ela fala do iame. Talvez seja uma espécie de tubérculo que a gente ainda não conseguiu captar. Então vamos lá. Um zoom, né, de um aspecto do apete. A gente tem a casa
uma bananeira plantada junto com a batata doce, com tubérculos e milho, né? Reparem que elas estão juntas ali dentro do solo, se comunicando e se ajudando. E na fase 3, a gente tem as plantações no anel externo. Banana, inhame, urucum, abacaxi. São plantas que demandam menos cuidado, né? Que podem ficar mais largadas. O urucum, no cerrado, ele é uma planta pioneira. Ele nasce sozinho, um pouco sem cuidado, e não tem problema em tomar um sol muito forte. A muda dele resiste, né? E aí, né, nesse terceiro anel, no anel externo, a cobertura de solo, como eu disse para vocês, que é uma técnica muito eficiente para garantir a umidade do solo, o resfriamento das raízes, mesmo no sol quente, né? Então, são galhos, folhas, caules que são colocados sobre o solo, evitando também que a chuva forte lixivie o solo, lave o solo, levando os nutrientes, né? Uma combinação péssima para o solo, gente, é o solo nu, com o sol forte e a chuva batendo. Ele cria uma camada, né, de solo compacto mesmo, que impede a respiração, né, das plantas, raízes, dos micro-organismos. Então, até no vaso de vocês têm um vaso, não deixe a terra nua. Coloque uma camada de cobertura, de matéria morta, de palha, alguma coisa, de folhas, tá? E aí, enfim, pessoal, eles plantam também, tem a aplicação das cinzas, né? Os caiapó têm muitas palavras para cinza, né? E muitas aplicações para cinzas. E, por fim, eles vão plantar também as espécies repelentes de pragas. Por exemplo, qual que é o nome daquela verdurinha, gente? Coentro, se não me engano. É coentro mesmo? O coentro, por exemplo, ele atrai joaninha. E joaninha come muitos pulgões por dia. Então, se você tem um pé de couve que está cheio de pulgão, você pode plantar coentro, que o coentro vai salvar a sua couve. Ele vai trair as joaninhas, que são predadores naturais dos pulgões da sua couve. Você não precisa colocar veneno na couve e ficar tendo problema no rins porque você está ingerindo veneno. Tá joia? Então, aí, um espectro maior do apete, né, um esquema do apete, em que a gente tem aqui um anel, né, talvez o anel do meio, com as bananeiras, os milhos, né, os tubérculos, aqui umas plantas mais rasteiras, e por fim, no anel externo, a agrofloresta, com espécies maiores, que podem ser podadas para gerar mais luz, mas são espécies mais perenes, são mais duradouras, né, e precisam de menos cuidado. E aí, a Julia Watson vai dizer o seguinte: a gama de jardins e diversidade de plantas resulta em 250 plantas alimentares e 650 plantas medicinais em torno de cada aldeia. Ó, galera, é muita coisa, né? Então, assim, os caiapó são plantadores da biodiversidade e a gente pode dizer que eles são responsáveis por parte da biodiversidade da Amazônia, né? E esse é um dos motivos, né? Eles cultivam essa biodiversidade. No texto da prova tem um elemento muito importante que a Julia Watson vai explicar por que o conservacionismo, as práticas de conservação que a gente criou para as nossas reservas ambientais são equivocados. E a gente vai ver por quê. Porque se acredita na ilusão de florestas intactas. E hoje a gente já tem comprovações de que a Amazônia só é biodiversa do jeito que ela é porque existiu um manejo indígena milenar dessa floresta, criando condições de vida cada vez mais favoráveis para os animais e para as plantas, e também porque eles foram também semeando isso em vários lugares, fortalecendo essas correntes de cooperação entre homem, animais e plantas. Então vamos avançar um pouquinho mais rápido aqui, gente, né? Essas safras, às vezes, elas duram até 15 anos,
né, o que é um tempo muito longo quando a gente fala de produção agrícola, né, e os apetes mais velhos são muito ricos em plantas medicinais. Por mais que aquela aldeia seja abandonada, aquela roça abandonada, ela sempre vai ser um celeiro de plantas medicinais, tá? Então vamos lá. O papel mítico e espiritual do fogo. Na cosmologia e mitologia, desculpem, né? A cosmologia e a mitologia são parte integrante da existência Kayapó, cujas aldeias são circulares como reflexo da criação mitológica do universo. Os Kayapó se identificam como tem um erro da tradução aqui, galera. Mas vamos lá. Eles se identificam com o mundo natural, acreditando que têm a responsabilidade espiritual de protegê-lo e defendê-lo. Seu conhecimento, manejo e uso da floresta tropical são surpreendentemente sutis e complexos. E aí uma coisa legal que ela fala, que para alguns povos urbanos, é um tabu, né? A ligação entre o espiritual e o físico. Ela fala, não há divisão entre o espiritual e o cotidiano. Práticas culturais e ritos de passagem fortalecem esses laços por meio de festivais, cerimônias que seguem os ciclos sazonais e se relacionam com a estação seca ou chuvosa. Aqui uma imagem de um dos rituais. Os Kayapó têm pinturas corporais lindíssimas, né? E nesse caso aqui uma penugem que é colada no corpo e tem muito a ver. Esse aqui é o ritual de nominação, né? Que vai falar de pinturas corporais. Toda a família é pintada, os corpos das tias, das mães, dos pais, dos tios, dos avós. Cada parente tem um tipo de pintura específica para representar o papel que ele desempenha na vida daquela criança, né? Então todo mundo se pinta, né, de acordo com a fase de vida daquela criança. E aqui é um ritual de nominação. Então aí, o uso ancestral do fogo, eu vou ler rapidamente para vocês um resumo dessa relação com o homem-jaguar. A história de origem, que começa quando seus ancestrais viviam no céu, conta a história de dois caçadores que encontraram um buraco no chão enquanto seguiam o javali até a sua toca. Através do buraco, eles viram uma linda floresta, com muitos animais. Eles ancoraram uma corda que descia até a terra, e um após o outro desceram. Na chegada, o homem-onça os ensinou sobre o fogo, o que os levou a criar suas aldeias singulares, usando fogo para fertilizar os solos deficientes em nutrientes da floresta tropical. O solo fertilizado é conhecido como terra escura da Amazônia, ou terra preta de índio, como a gente fala vulgarmente aqui no Brasil. Não sei se você sabe, mas o solo da floresta tropical ele é pobre em sua profundidade. A riqueza dele está na superfície do seu solo. Por quê? É muita matéria orgânica que cai das árvores, como galhos, flores, as fezes dos animais, que fertilizam aquela superfície, né? Então, o solo do Brasil também, de uma forma geral, ele é mais fértil na sua superfície, não na sua profundidade. Então, vamos lá. E aí, a Julia Watson fala, permitam que eu leia mais um pouco para vocês. Conforme citado na história da criação, a pirotecnologia, a tecnologia do fogo, né, o uso do fogo como tecnologia, é uma ferramenta importante tanto física quanto espiritualmente. A palavra para cinzas tem muitas variações na língua Kayapó, com muitas canções descrevendo diferentes técnicas de queima. Esses cantos, pessoal, são livros, como se fossem livros, porque eles vão registrar ali algumas técnicas que vão ser passadas de geração em geração, não por um manual escrito, mas pelo canto, né? E é cantando que você lembra dessas técnicas, que você aprende o texto dessas técnicas, vamos dizer assim. Pequenas queimadas controladas na floresta são chamadas de coivara. Através do fogo, eles obtêm nutrientes que o solo, né,
obtêm nutrientes que estavam armazenados na folhagem, fumigam patógenos, né, a fumaça, né, e o calor exterminam alguns micro-organismos nocivos para o solo, fertilizam o solo com cinzas e deixam carvão poroso, que aumenta a absorção de água. Então, olha só, as várias vantagens da técnica usando queima, né? Eu não estou dizendo que toda queima, né, fertiliza o solo. Estou falando que existe uma técnica específica de tratar o solo com fogo, usando carvão, usando as cinzas, usando, né, dentro de um bioma específico, que é a floresta úmida tropical, que funciona muito bem. Né? Então, foi desenvolvido ao longo dos milênios. E aí, pessoal, uma parte bem bacana do que os Kayapó fazem, que são as ilhas de reserva nutricional na floresta. É o seguinte, quando se vai caçar, às vezes, tem que se percorrer quilômetros de distância. E aí, às vezes, são expedições de caças, que vocês vão ver aqui, por exemplo, em que os homens voltam com pilhas de jabuti para alimentar suas famílias. Né? São aldeias grandes com muitas crianças, muitas pessoas. Então, às vezes, os homens passam 30 dias na mata. E é preciso se alimentar, é preciso se manter no meio da floresta. Então, para que a comida seja farta, eles vão fazendo pequenas expedições, fazendo trilhas de comida. Então, eles vão plantando ao longo da trilha várias espécies de tubérculo, de frutas, né, para que eles, ao longo da viagem, eles vão poder usufruir dessa nutrição. Seria inviável levar quilos e quilos de comida, né, muito cansativo para alimentar esses caçadores. Então é por isso que eles vão andando nas trilhas e plantando. Né? Outra questão também são os jardins de guerra. Eles levam sementes e mudas nessas expedições e vão plantando quando encontram uma lareira na floresta. Que é o quê? É um momento em que, uma clareira, um momento em que tem poucas árvores e a luz do sol bate diretamente. É ali que eles manejam o solo rapidamente e plantam algumas mudas. Né? Em momentos de escassez de alimento ali na aldeia, eles podem recorrer a esses jardins na floresta. Né? Ou, caso eles tenham que partir em alguma fuga ou se esconder de alguma invasão, eles têm essas reservas nutricionais que dá para manter eles por um tempo. Né? Às vezes, a busca de alguns alimentos se torna difícil também com as classes cheias, né? Mas, enfim, é isso aí. E aí, pessoal, aqui, voltando àquele papo que eu tinha trazido para vocês, é que tanto os jardins, os jardins nutricionais, os jardins de guerra, que os Kayapó semeiam na floresta, como as roças que são abandonadas, elas funcionam como reserva nutricional para os animais também. Né? Então, como eu disse para vocês, garante a segurança alimentar de várias espécies de mamíferos, de aves, tá? E uma abundância de mamíferos pode significar uma abundância de alimento para os répteis, né? Então, e vice-versa, né? Então, a gente tem plena consciência hoje de que os Kayapó, criando essas reservas nutricionais, eles fortaleceram os laços entre as espécies, garantindo que a abundância de uma espécie e logo a abundância de alimento para outra espécie predadora. Uma espécie predadora, às vezes, que é fundamental para semear certo tipo de semente de uma espécie de planta, né, que passa a ser distribuída para a floresta. Os Kayapó também foram responsáveis pelo cruzamento genético de espécies de frutas, por exemplo. A Berta Ribeiro fala que se a gente come mamão doce hoje, é para a gente agradecer aos Kayapó, porque existem espécies de mamão que são muito docinhos, mas muito pequenininhos, e espécies grandes de mamão que não têm um gosto muito saboroso. Então, o cruzamento dessas duas espécies, ao longo dos anos, chegou
no ponto de um tipo de mamão que é doce e grande, doce e farto, né? Então, tudo isso tem a ver com um manejo sustentável da floresta, um manejo consciente e uma mais do que sociabilidade, uma simbiose entre homem e natureza, entre humanidade e natureza, em que o indígena não se vê superior, como o homem branco costuma se atribuir, um animal, único animal racional, alguém que está superior à natureza. Não, o indígena se acha parte da natureza. E por isso ele cuida dela como se fosse a si mesmo, né, garantindo a vida dela, porque ele sabe que quando a natureza morre, ele também vai morrer, porque vai faltar comida. E é isso que a gente está precisando aprender, né, galera? A nossa sociedade. Olha, o nosso tempo avançou, pessoal. Eu não vou entrar nesse detalhe, mas a Julia Watson fala um pouquinho sobre o carinho que os caiapó têm com as abelhas. Inclusive, é comum que você entre numa casa caiapó e tem algumas casas de abelhas dentro das casas, né? Eles têm uma relação muito próxima com as abelhas, né? De observação, de aprendizado, e elas fazem trabalhos para eles e eles premiam essas abelhas com cera e mel, né? Ou seja, abelhas foram domesticadas. E aí, vou ler isso daqui para vocês. Com o tempo, os caiapó alteraram radicalmente a floresta amazônica, em áreas que muitos considerariam intocadas. Quando, em todo o mundo, o colapso de colônias de abelhas é uma ameaça iminente, o fato de os caiapó viverem simbioticamente com outras espécies e permitirem intencionalmente que as abelhas habitem suas casas é um modelo de design ecológico único nesta comunidade. E aí uma imagem de uma roça em que uma mulher maneja o solo com o seu filho no colo, né? Ele está pendurado numa espécie de sling, né? Numa fita que prende o menino que está sentadinho ali, ela só apoia ele. E aí, pessoal, para finalizar, o uso do fogo pelos caiapó na agricultura funciona com sucesso como fertilizante do solo e estimula o reflorestamento. Cada passo na criação de suas comunidades é uma inspiração para designers sobre como colaborar com a natureza. Desde o uso do fogo para construir a saúde do solo dentro do terreno da futura aldeia, até a pintura de padrões de insetos em corpos de crianças durante as celebrações. Com o ritmo e a extensão do desmatamento na região, o potencial não reconhecido da antiga inovação do apete torna-se ainda mais profundo, como um simples e eficaz esquema de reflorestamento para a Amazônia. A Julia Watson também vai explicar que eles também fazem ações de reflorestamento, que são muito intensivas, né? E é sobre essas técnicas que a gente devia aprender, né, pessoal? Tem um amigo meu que é um professor aborígene australiano, que eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa junto durante o doutorado, e ele fala o seguinte, que o homem branco, ele não sabe reflorestar a floresta. Ele não sabe refazer a floresta porque ele parte da separação entre as árvores. Quando você pega uma semente, faz germinar ela num vasinho ou num saquinho de muda, você está isolando aquele broto da sua mãe. E na floresta, quando uma árvore deixa sua semente cair para que o filhote brote, ela por baixo da terra ensina a sua filha como reagir às coisas, o que ela tem que fazer. A gente já tem hoje alguns materiais científicos que falam dessa comunicação entre as árvores no subsolo, por meio de enzimas, por meio do acionamento de fungos, né? Então, são coisas que os aborígenes australianos já sabem há milênios, né? Então, para ele, o homem branco, ao reflorestar, ele tira a cultura das árvores, porque a cultura das árvores é transmitida de mãe para filha, quando uma está próxima da outra, né? Então, enfim, pessoal, para falar um pouco dessas técnicas revolucionárias para nós,
e abrir para vocês para alguma pergunta, para algum comentário, alguma conversa. Aqui está chovendo demais, eu não sei se isso atrapalhou a nossa conversa, gente. Está todo mundo encabulado com a técnica Taiapó? Ou vocês estavam voando aí, talvez no Instagram? O que está pegando aí, povo? Fala comigo. Eu já conheci um pouquinho, porque eu já fiz uma pesquisa sobre arquitetura indígena na aula de História da Arquitetura. Então, eu já tinha visto um pouquinho sobre essa aldeia dos Caiapós, que são circulares, tudo, e a aula de hoje foi mais um complemento, até mesmo para saber que, sem querer, eu também aqui na minha casa já faço uma prática mais ou menos parecida assim, com relação à plantação, né? Observando as plantas dia a dia, essa questão de uma ajudar a outra, também descobri sozinha, foi bem legal. Uai, que bom, Jaqueline. A gente conhece muito pouco das plantas, né? A gente foi perdendo esse saber ancestral aí. E hoje a gente sabe muito pouco. A gente tem que retomar esse saber com os nossos ancestrais, mas a internet também está aí para ajudar a gente, né? Nessas trocas. Mas a experiência pessoal é maravilhosa, empírica, né? Sem dúvida. A experiência dia a dia ali na descoberta, colocando a mão na terra. Fiquei tão empolgada que eu estou pensando em implantar mais coisas. Só está faltando espaço. Muito bom. Eu não sei se eu posso adiantar para vocês, mas no curso de paisagismo a gente tem uma proposta de transformar o campus em um grande laboratório de paisagismo, né? Em que a gente vai criar vários canteiros, vários espaços para refazer o paisagismo da escola e a gente vai criar isso juntos, né? Testando, organizando, planejando. A Regina falou o seguinte: achei super interessante a forma como os caiapó vivem na sua subsistência, como explora a terra, o preparo do solo para obter alimento. Maravilha, Regina. Professor, Pois não, Igor. eu achei interessante o jeito que eles trabalham com as abelhas e também a forma que eles usam as próprias plantas para poder tirar fungos e coisas que vão prejudicar outras, tipo uma comunidade entre as plantas. Eu achei isso muito interessante. Pois é, Wisla. Hoje a gente tem também um conjunto de agricultores do ramo da agroecologia que tem pesquisado profundamente essas técnicas indígenas e quilombolas. Tem alguns, aqueles arautos da agricultura sintrópica, como o Ernest Goethe e outras pessoas, eles aprenderam junto desses mestres indígenas e quilombolas, sistematizaram esses saberes e hoje dão cursos caríssimos aí no Brasil e no exterior, né? Utilizando justamente esse comensalismo entre as plantas, o que uma colabora com a outra. Se você não pode plantar junto uma raiz que forma um bulbo grande, junto de outra que forma um bulbo grande, você tem que ver uma que é mais pivotante com outra que forma o bulbo. E essas relações, né, os caiapós sabem muito bem. Né? E o que é interessante para a gente que é design é que, ou arquiteto, né, a gente, né, o professor artista falando, né? Mas é interessante pensar como o desenho do espaço que os caiapó fazem, o design do espaço, o design da vida deles, é pensado em tudo isso. É um design que ele não é um simples desenho no papel abstrato, ou um desenho na tela do computador que é abstrato. Ele é um desenho feito junto da floresta, um desenho feito junto das plantas, das espécies, né? Então,
inspira muito os nossos projetos, né? É uma outra mentalidade para criar espaços. Porque a gente tem a professora Núria fala muito isso, a gente tem uma tradição de desenho de projeto, de desenho arquitetônico, muito abstratizante, de uma separação entre o arquiteto, o construtor que desenha e pensa, e o construtor que faz, né? E quem faz não pensa, e quem pensa não faz, né? Essa separação acontece no Renascimento, a partir do Brunelleschi, que é esse cara que fala do desenho, da perspectiva, da noção de realidade, né? E ele separa, então, pela primeira vez, aquele mestre de obra do arquiteto que planeja, que desenha, né? Então, e o que é triste é que um desenha e ele se especializa nisso e tem pouco contato com o fazer, com o canteiro de obra. Enquanto aquele que está no canteiro de obra não é escutado. Ele não tem espaço para modificar a obra ou propor resoluções técnicas ou estéticas, né? Então, essa separação, ela é triste, né? Ela é um pouco triste. O que tem mudado um pouco dentro do campo da bioconstrução, né? Que tem um esquema mais, talvez, horizontal, que mistura um pouco com autoconstrução, né? Turma, não quero avançar, eu acho, não sei se vocês têm aula agora, então vou propor para a gente ir encerrando essa aula, contar com algumas falas de vocês aí apenas. Quem mais gostaria de trazer uma reflexão? Eu sou, tipo assim, na mesma linha da Isa, eu achei muito interessante a questão da plantação, por exemplo, igual você falou do coentro, né, que tem a joaninha, que acho tipo assim, o próprio ambiente já se ajuda ali. Foi uma coisa assim que me impactou bastante, eu achei super interessante. Ô Gustavo, o mais louco disso tudo é que a sua avó provavelmente sabia disso, sua bisavó sabia de cor e a gente desaprendeu e acha que essa técnica é super inovadora. Mas ela é inovadora para o mundo que a gente construiu hoje, né? Mas ela já existe há muito tempo, né? É porque uma hora a gente pode falar sobre isso, essa revolução verde que aconteceu no mundo, desde as universidades europeias e estadunidenses especialmente, que implantou os transgênicos, as máquinas agrícolas, uma proposta de revolucionar a produção no campo, de produzir muito mais e Tá, eles matar o travou aqui. pouco. Travou, né? Travou para vocês também, gente? Parece que é só aí, Gustavo. Mas o que eu estava dizendo é que existe um movimento das academias, das ciências, dos cientistas contratados Minha internet caiu agora. Eu perdi uma parte. Tá. Então, a Revolução Verde é uma revolução que parte das indústrias e cientistas financiados por essas indústrias para a produção de máquinas e técnicas agrícolas de larga escala, de escala industrial. Isso foi implantado no mundo inteiro pelas universidades brasileiras, né, e pelas universidades de cada país, né, formando os agrônomos que tinham essa mentalidade industrial da produção agrícola. Então, a gente substituiu as técnicas ancestrais por técnicas industriais. O uso de insumo químico, o uso de fertilizante químico, de agrotóxico, né? Porque se você e extensões grandes em que você trabalha com maquinário, né? Então isso virou a realidade, isso virou o natural para a nossa geração. E é isso que a gente está tentando desconstruir, já que a gente viu que está todo mundo aí com intolerância a um tanto de coisa, com tanto problema renal, com tanto de rio contaminado, enfim, né? Preciso nem discursar sobre isso aí. Mas um salve ao Apete, às técnicas Caiapó, que tem muito, muito a nos ensinar. E a proposta da Julia Watson é resgatar isso para a gente refundar nossas práticas de design e arquitetura. Luísa, você vai querer dizer alguma coisa, menina? Porta do metrô está fechando.
Tá tranquilo. Pessoal, eu vou encerrar aqui a gravação. Agradecer a presença de vocês.